Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no segundo capítulo, naquela parte em que Saulo decide procurar ali o seu antigo mestre Gamaliel, que estava morando ali no deserto, numa cidade chamada Palmira, cidade que existe até os dias atuais, né? E ele lá se dirige, porque ele estava tomado de profundas angústias e não diria dúvidas com relação ao que fazer da sua vida após a visão gloriosa às portas de Damasco. Não, ele não tinha dúvida nenhuma a respeito do fato de dedicar a sua vida, a sua existência a Jesus. Isso ele não tinha dúvida nenhuma. Mas ele estava realmente ansioso e preocupado de como seria a sua vida, a sua existência no mundo, como seria o dia a dia, na prática. Porque ele tinha o melhor emprego do mundo, ele era um rabino, né? O melhor emprego do mundo na época. Ele era um rabino, um doutor da lei. E agora, obviamente, isso não cabia mais na vida dele, né? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Ele optou ali às portas de Damasco, servir a Deus, servir a Jesus. Então, ser rabino não era compatível com isso. E o que ele ia fazer então? Porque ele também sabia que a família, os amigos, todos iriam rechaçá-lo. Como ele ia fazer para se manter nas questões materiais da vida? O que ele faria? Ele estava lá em Damasco, né? E praticamente já sem dinheiro algum. O que ele faria? Por isso que ele decide procurar o mestre, para que o mestre o preparasse, o ensinasse, desse a ele as diretrizes do que fazer. Porque naquela época, na verdade não naquela época, quando a gente pensa num mestre, veja que Gamaliel, na obra inteira, a gente se refere a ele, e o próprio Saulo se refere a ele como seu mestre, não como seu professor. Porque o mestre é muito mais que o professor. É como Jesus, é o nosso mestre, né? O nosso mestre integral, mestre para toda a humanidade e em todos os aspectos. Mas quando a gente tem ali mestres, quando a gente tem ali mestres em alguns compartimentos da nossa vida, ele é mais do que o professor, ele está acima do professor, porque o professor vai ensinar alguma coisa mais básica, né? Importantes, mas mais básica. O mestre vai além, ele vai ensinar algo além, né? Então aqui, no caso, quando ele estudou com Gamaliel não só o preparou ensinando a interpretação e como um professor mesmo, ensinando a lei mosaica e tudo mais, mas o preparou para a vida, para como exercer a profissão de rabino, qual a postura, como chegar até lá, o que fazer para chegar até esse posto, qual caminho galgar para chegar nesse nível de respeitabilidade. Então, quando chega nessa condição, vai mais do que ensinamentos, vão conselhos, bons conselhos. O mestre, ele mais do que ensina, ele é um conselheiro também. E foi nessa condição que Saulo resolve procurar Gamaliel como seu conselheiro, para que ele o aconselhe nessas questões práticas do que fazer. E nós vimos aí nas semanas anteriores os bons conselhos que Gamaliel deu para ele, né? Começa dizendo que ele tem que estar preparado, porque a luta ia ser diferente. Conselhos bem parecidos com o que Ananias havia dado antes, né? Não espere facilidades, coisas desse tipo. Depois, outras semanas aí para trás, ele fala da importância do trabalho, que ele ia ter que trabalhar edificando, né, no seu próprio coração, vivenciando e dedicando a sua vida ao Cristo, e que isso ia exigir dele
paciência, labores mesmo, e ele como jovem que ele era, e vigoroso, ele conseguia isso, e Gamaliel já no alto ali da sua idade já não tinha mais tempo, né, de fazer coisas, de trabalhar mesmo em favor da implantação, da divulgação da notícia de que o Messias já havia chegado entre eles, né? Então, nesses conselhos que são dados para ele, depois no final, né, Gamaliel dá conselhos assim muito precisos a respeito dessa sua angústia com relação à sua subsistência, como ele faria. Então ele lembra, né? Olha, ele pergunta a Saulo o que ele aprendeu a fazer antes dele estudar para ser rabino, né? Antes dele entrar na escola rabínica, o que ele aprendeu a fazer, né? E ele diz que pelo costume judaico, pelo costume da raça, os pais ensinam aos seus filhos, meninos ainda, o seu ofício. Isso é uma tradição, isso é uma cultura que eles mantêm até os dias de hoje, né? Muito diferente da cultura assim ocidental, em que a gente não vamos aqui nem polemizar nada, mas eles cultuam eles são um povo que cultuam a tradição. Então, na tradição não tem essa, né? Tem que trabalhar e não como eles não enxergam o trabalho como uma exploração, como uma coisa ruim, mas como uma edificação. Então, os meninos eles precisam trabalhar aprendendo o ofício do pai. Eles fazem isso até os dias de hoje, não é trabalhar porque precisa levar o pão para dentro de casa, explorar a criança, não é isso. É porque eles enxergam o trabalho com esse valor mesmo do trabalho, que nós perdemos um bocado, né? A gente, na verdade, se a gente for ver bem, a gente está caminhando para achar que o trabalho é um grande... não é sacrifício, porque sacrifício significa sagrado ofício, e realmente é um ofício sagrado, né? Trabalhar ali com dedicação é isso mesmo, a gente deve haver sacrifício nesse sentido em todo o trabalho que a gente abraça. Mas nós enxergamos o trabalho como algo ruim, como um peso, como uma penalidade, né? As pessoas não querem muito trabalhar, elas acham que são exploradas, enfim, não vamos entrar nesse particular, né? Mas no mundo assim ocidental que a gente tem vivido, são muitos extremos. Ou a pessoa quer trabalhar demais e vira escrava do trabalho, no objetivo de acumular cada vez mais e mais bens materiais, se esquecendo, né, de deixar, vamos dizer, entre aspas, isso aqui é figurado, um dia de sábado para o descanso. Figurado por quê? Porque não é deixar o dia de sábado para o descanso, é trabalhar, é equilibrar o trabalho, né, com as outras coisas da vida, né? E não ficar trabalhando desenfreadamente para conquistar dinheiro, coisas materiais e os outros campos da vida totalmente esquecidos. Não. Ou o contrário também, que às vezes também a gente vê, as pessoas não querem mais saber de trabalhar, elas querem, não sei, elas querem viver não sei, sei lá, de benefícios, de qualquer outra coisa, né? E, enfim, né? Não querem trabalhar e quando vão trabalhar por uma necessidade muito absurda, muito grande, elas vão com má vontade, elas vão sem bem dizer o trabalho, elas vão achando que o trabalho é uma exploração, elas vão achando que o trabalho é um sacrifício, não gosto dessa palavra para essa situação, é que o trabalho é uma penalidade, que é uma exploração, que é mal remunerado, que ela deveria, sei lá, enfim, né? Ninguém trabalha pensando no trabalho e nos frutos do trabalho. Então, Gamaliel, voltando aqui, Gamaliel faz fala para ele, né? E ele, como judeu que era, aprendeu sim um ofício como é da tradição, foi por aí que a gente desenveredou, né? Há uma tradição judaica até os dias de hoje que os meninos aprendam o ofício do seu pai. Não porque, mas
para dar continuidade, né? Sempre essa noção de continuidade daquilo que as gerações anteriores fizeram, eles dão continuidade. E os judeus realmente precisam estar fazendo isso, porque o que se tenta fazer, né, com o antissemitismo aí para eliminar a figura deles, a presença deles da história, realmente eles têm isso até como meio de sobrevivência da identidade, né, de um povo, manter ali as suas tradições, mantendo suas tradições. E aí Gamaliel e Saulo diz, olha, meu pai me ensinou a ser tecelão. E aí Gamaliel fala, então você vai fazer aquilo que você faria se você não fosse estudar para ser rabino. Se você não fosse estudar para ser rabino, você seria um tecelão como seu pai. Então você retoma esse ofício que você aprendeu, você sabe fazer, e você vai ser um humilde tecelão. E fala, né, que ele enxerga assim muito mais valor um ex-rabino agora tecelão do que o contrário, né? E assim, e prepara ele para isso, fala para ele se preparar também com os ensinamentos ali, os escritos que foram deixados de Jesus, e pergunta se ele tem, né? Porque Gamaliel tinha os escritos ali que ele foi meditar no deserto, que Simão Pedro havia dado para ele. E Saulo diz para Gamaliel que ele tinha uma cópia muito, assim, uma cópia bem precária, né? Porque ele sabia escrever, dos manuscritos que o Ananias havia emprestado para ele. Era uma cópia da cópia. O Ananias tinha uma cópia que ele utilizava, né? E ele emprestou para que Saulo copiasse, porque Saulo era como doutor da lei, né? Como ex-rabino, sabia escrever, era um dos poucos que sabia. Então ele conseguiu copiar ali uma parte, nem conseguiu copiar tudo. E Gamaliel diz para ele, Gamaliel, né? Fala para ele que tem aqueles manuscritos, né? E entrega lá para ele os seus manuscritos ali, para que ele comece a meditar e a estudar, né? Bom, vamos lá. E agora, olha, já passaram 12 minutos e eu só fazendo essa resenha. Bom, e aí o Gamaliel entrega para Saulo esse tesouro, né? Assim, passado pelas mãos de Simão Pedro. Aquilo que Simão Pedro entregou para Gamaliel, Gamaliel agora entrega para Saulo. As cópias do manuscrito, né? E ele tinha uma cópia integral. Gamaliel tinha uma cópia integral, olha só. E é daqui que nós vamos continuar, retomando ali o último parágrafo da semana passada. Gamaliel diz então para Saulo, olha, tem uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que é o Mateus, né? Que escrevia, anotava tudo que Jesus fazia. Que se fez apóstolo do Messias. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente, não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados, né? Então, vejam, as escrituras daí que vem, né? As escrituras, o que é a Bíblia? As escrituras sagradas são reuniões desses pergaminhos aí, perdidos ao longo da história, né? E coisas novas que venham a ser descobertas, poderão passar a ser como parte integrante dessas escrituras sagradas, né? Então, olha, considero sagrados, né, esses pergaminhos. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Então, ele decorou. Gamaliel, quando foi para o deserto meditar, ele meditou tanto e leu e releu e estudou tanto os pergaminhos que ele fez uma cópia na sua mente. Ele decorou tudo, né? Então ele não tem mais. E outra coisa, como vemos falando, né? Um espírito como Gamaliel já trazia isso no seu espírito, no seu coração. Não foi difícil essa tarefa de reter esses ensinamentos, porque já estavam dentro dele, ele só relembrou, né? Pensando como espírito eterno.
Olha, então vamos lá. E a gente sabe disso pelas atitudes ali que Gamaliel tomou ao longo das pequenas aparições dele ao longo dessa história lá atrás, né? Como vimos. Então, olha, já possuo 3 exemplares completos do Evangelho sem a cooperação de escriba algum, né? Então quer dizer que ele mesmo, da mente dele, ele foi escrevendo, ele fez 3 cópias, né? Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la nas tuas mãos. Olha, isso aqui gente, era um tesouro, né? Ele tinha um tesouro mesmo, vamos imaginar em algo muito valioso. Eram sagradas escrituras das mãos de Mateus. Aqui é o Evangelho de Mateus que chegou para nós, é esse aqui que o Gamaliel está falando, estava nas mãos de Gamaliel. Ele leu, releu, estudou e reestudou tanto que ele guardou isso no íntimo do seu ser. E para garantir a posteridade, ele fez por escrito 3 cópias. 3 cópias. Então ele tem 3 cópias, vamos dizer, de segurança, né? Mas o que ele vai entregar para Saulo? Os originais, a relíquia sagrada. Por quê? Porque ele era um sábio, gente. Jesus não apareceria para Saulo de graça. Apareceu para Saulo porque estava dizendo que ele era um enviado de Deus, não era ele, porque ele não era qualquer um. E Gamaliel, do alto da sua sabedoria, compreendeu essa mensagem. Esse daqui não é qualquer um. Então, se ele não é qualquer um, eu não vou dar uma cópia para ele, eu vou dar os originais, porque o trabalho que ele tem é grande, como de fato foi, né? Então, vamos lá. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho, como fiéis companheiros do teu novo trabalho. Então, entregou para... Foi aqui que nós paramos. Então, continuando, né? Olha, o ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Veja, murmurou com voz profética, gente. Vamos entender aqui que ele estava praticamente... Porque a palavra profeta... Vamos lá. A palavra médium e mediunidade existia nessa época? Essa época aqui? Não existia essa palavra. Essa palavra, as palavras médium e mediunidade, foram criadas por Allan Kardec lá em 1800 depois de 1857, tá? Por ali. Quando ele... Foi por ali, vamos dizer, vamos colocar 1857, que foi quando se lançou o Livro dos Espíritos, tá? Mas essas palavras de médium e mediunidade, ele desenvolveu muito mais no Livro dos Médiuns, que veio lá depois, né? Então, essas palavras, médium e mediunidade, estar mediunizado, estar influenciado, ser um intermediário entre os dois planos, essa palavra só veio em 1860, a partir de 1857, com Allan Kardec, que criou palavras como espiritismo, médium, mediunidade, tudo mais, né? Mas isso não significa que não havia essa possibilidade da comunicação entre os homens e a espiritualidade desde sempre. Óbvio que sempre existiu, e aliás, se a gente for pensar pela racionalidade, pela lógica e pela necessidade do desenvolvimento que se faria e que se faz e que se fará, lá atrás era muito mais necessário esse intercâmbio com a espiritualidade do que talvez hoje e seguramente no futuro, né? Então, é óbvio que essas intuições,
essas formas de entrar em contato com a espiritualidade sempre existiram. Então, quando se fala em profeta e voz profética, a gente tem que entender aqui que está dizendo que estava sob a influência de um espírito. Então, nesse diálogo aqui, a gente sabe que nunca estamos sós. Bom, para começar, o Espiritismo vem falar para a gente, que é e o Paulo fala, né, da nuvem de testemunhas. Nunca estamos sós. Então, nesta conversa, porque Saulo, quando vai lá para se aconselhar, é óbvio que Gamaliel estava muito bem intuído, é óbvio que a espiritualidade amiga ali, que estava trabalhando ativamente para que a missão de Saulo fosse ali bem executada, é óbvio que eles estavam até então muito próximos. Né? E como que Deus fala com os homens, né? Através dos outros homens. Então é óbvio que durante essa conversa, Gamaliel estava muito inspirado, inspiradíssimo ali. E chega num ponto da conversa que ele fala com voz profética. Então, assim, essa voz profética, não nos enganemos, é como se Emmanuel estivesse dizendo, ele fala quase que medianizado, é quase como se outra, captando ali uma sutil influência do mundo espiritual para falar ali como um médium naquele momento para Saulo. Então vamos ver o que é que Gamaliel vai falar com essa voz profética para Saulo. Olha, cheguei ao fim da carreira, devo esperar a morte do corpo. Então ele sabe que a morte é do corpo. Aliás, isso é um preceito que todo judeu sabia e sabe até hoje, porque eles são reencarnacionistas, sempre foram. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-lo a um amigo fiel, que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Ou seja, ele sabe que ele vai morrer, que vai ficar lá. Então, se vai ficar lá, pode cair em qualquer mão, de qualquer um, que pode não dar o valor que aquilo tem. Então, ele prefere em vida. Ele está fazendo aqui, ele está abrindo um testamento. Ele já está em vida, dando um destino para aquilo que é muito valoroso para ele. Então, ele quis depositar nas mãos de Saulo, sabendo que ali, nas mãos de Saulo, aquilo ia ter um destino melhor do que ficar lá. E como vimos, a família dele não dava a menor bola para tudo aquilo, achava até que ele estava louco, né? Então, ele fala, olha, que pode ajuizar do seu caráter sagrado, né? Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém. Então, ele está bem velho já, né? De que não poderei voltar a Jerusalém. E aí ele continua, neste mundo não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à Cidade Santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Olha o que ele está. Olha o que é um espírito sábio. Ele sabe que Saulo aprontou muito lá, né? Com os cristãos. Não era esse nome. Não eram cristãos ainda, como seguidores de Jesus. E que ele era muito mal visto e temido. E que não seria fácil eles acreditarem de pronto. Então, se ele chegasse lá com aqueles manuscritos, em nome de Gamaliel, o peso seria outro. E nós vamos ver que não vai ser fácil também, até entre os seguidores de Jesus, os apóstolos ali, os apóstolos diretos de Jesus, não vai ser muito fácil quando Saulo ali chegar, né? Mas isso vai acabar acontecendo, eles acabarão se integrando de alguma forma, né? Como nós veremos. Então, Gamaliel dá esses dois motivos, né? Primeiro que ele passa como uma herança para frente, para que aquilo não se perca, já que ele sabe que vai morrer. E segundo, para que isso seja, vamos dizer assim, como que um passaporte, de boas-vindas entre Saulo e
Pedro, João, os apóstolos, né, que ficaram ali na casa do caminho. Então vamos lá. Aquele tom profético impressionava o moço. Olha, aquele tom profético, ou seja, ele está percebendo ali que seu mestre está profetizando, está mediunizado nos termos que usamos hoje, está inspirado pelo alto, né? Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias, com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Então, olha só, outra predição aqui de Gamaliel. Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente que te conheci, consagrando a Moisés. Olha, se isso aqui não é uma premonição, né, uma predição futura, ele está verbalizando a missão, porque vai ser justamente isso aqui que vai acontecer ao longo da história. Então, olha, vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrando a Moisés. E ele continua. Se o mestre te chamou ao seu serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundirdes a luz do evangelho entre os homens até o último dia de vida aqui na terra. Então, gente, ele está, assim, num parágrafo, ele está resumindo o resto do livro todinho. A vida de Saulo como seria, né? Está predizendo. Isso aqui é uma profetização. E tudo o que ele disse aqui aconteceu, como nós veremos, né? Neste labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo, recolhe os resultados. Aqui, ó, ação de causa e efeito, ação e reação. Mas não esmoreça. Segue em frente, continua trabalhando, fazendo diferente. Isso é para nós, né, gente? Que mensagem clara, que ensinamentos profundos em um parágrafo que esse grande espírito Gamaliel dá para Saulo, né? Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia, a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. E aí continua, né? Olha, Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Então ele está ali concatenando as suas ideias. Ele sabe o que ele fez e está se preparando para aquilo que ele fará, né? Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o seu ex-discípulo à casa do irmão que acolheu desde então o jovem tarcense sob seu teto com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus, né, que é o irmão de Gamaliel e a família, numa bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, né, da última refeição, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso,
esclareceu que ele tensionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse com sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. Então ele pede para o irmão para que dê uma oportunidade para que Saulo comece trabalhando como tecelão ali no deserto, né? O comerciante de Palmira admirou-se, mas o rapaz de modo algum, advertiu atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Então, na verdade, Gamaliel estava pedindo assim, que ajudasse, emprestasse e favorecesse recursos para que ele fosse lá para uma outra cidade, né? Trabalhar. E esse era um comerciante, era um negociante e gostou de Saulo. Falou, não, ele pode fazer isso aqui mesmo, né? Bom, mas vamos lá. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Paulo em tom significativo, porque ele está querendo ir para o deserto. Ah, já deu nosso horário. Por quê? Como já falamos aqui, o deserto para um judeu tem grande representatividade. Eles procuram o deserto quando eles querem se encontrar com Deus, né? Nas escrituras lá do Primeiro Testamento isso mostra, Moisés ia para o deserto, Davi ia para o deserto, todos os grandes judeus do passado, eles iam para o deserto. O Salmo 23 foi escrito no deserto, tudo no deserto. Vários salmos de Davi foram compostos ali belíssimamente no deserto, né? Abraão também no deserto, Gamaliel foi meditar as escrituras no deserto e Saulo também quer ir para o deserto para poder se meditar com mais precisão ali. E assim nós vamos terminando a nossa leitura dessa semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Muito obrigada. Até a semana que vem.